No outro vídeo, nós falamos um pouco sobre a questão da alimentação, como é importante a gente se alimentar direito, que Deus ele fez as árvores, ele fez as ervas, ele fez as plantas, ele fez os animais, tudo para o nosso mantimento. No capítulo 2 de Gênesis, nós também falamos sobre Adão e Eva, sobre a criação do primeiro homem. O homem foi criado do pó da terra, Eva foi criada da sua costela para ser ajudadora, o homem para proteger a mulher. Mas você se lembra daquele anjo caído? Daquele anjo que arrastou a terceira parte do céu, que nós falamos no primeiro vídeo? Esse anjo, ele é opositor a Deus, ele é anti-Deus, ele vivia no céu. Lembra? No meio das pedras afogueadas, ele via a glória de Deus. E agora ele arrasta a terça parte do céu e ele se organiza em dominações, em tronos, em principados, em potestades. E ele vai lutar contra Deus. E não somente contra Deus, mas esse anjo que agora é o inimigo, que a gente chama de Satanás, tem pessoas que têm medo, falam assim, eu não gosto de falar esse nome Satanás, eu não gosto de falar esse nome diabo, só que a Bíblia diz que diabo, Satanás, ele significa enganador, aquele que veio para enganar, e é isso que ele vai fazer com Eva, com a mulher, né? A palavra de Deus diz que ele olha no jardim e ele escolhe do jardim o animal mais astuto, o animal mais esperto para poder entrar. Isso mesmo. Lembra que eu falei que os anjos, eles são espíritos? E o espírito, ele precisa de um corpo para habitar. O espírito, ele precisa de um corpo para entrar. E o diabo, ele vai procurar um animal para que ele possa entrar, para que ele possa falar com a mulher. E ele entra na serpente. Sim, a serpente é o mais astuto dos animais. Por isso que o diabo também é chamado de antiga serpente. Ele entra na serpente e ele começa uma conversa, ele começa um diálogo com Eva. E ele começa a dizer assim para ela, é verdade que Deus disse que você não pode comer de nenhuma das árvores que está no jardim? Irmãos, isso é uma mentira muito grande, porque Deus ordenou que ela não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Havia duas árvores no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E você pode me perguntar assim, mas se Deus já sabia que o diabo ia tentar a mulher, por que ele deixou essa árvore lá no meio do jardim? E eu quero te fazer uma pergunta. Se você sabia que o mundo é do jeito que ele é, que a situação de hoje é do jeito que é, por que você colocou um filho no mundo? A gente sabe que nosso filho pode chegar a errar, mas o amor fala mais alto. E nós colocamos sim uma criança no mundo, acreditando que ele vai ser o melhor. E Deus, ele é a mesma coisa. Deus, ele é uma pessoa, ele sente amor, ele confia em você, ele acredita que você vai ser o melhor que você possa ser. Então, quando Deus coloca o homem e a mulher ali no Jardim do Éden, mesmo sabendo tudo o que pode acontecer, ele ainda acredita no homem. Ele deixa ali o homem ter a decisão dele. Isso nós chamamos de livre-arbítrio, quando o homem ele pode decidir se ele quer obedecer, se ele não quer obedecer, se ele vai fazer o bem, se ele vai fazer o mal. Ali naquele momento eles escolhem saber o bem e o mal. Por quê? Porque o diabo colocou em dúvida a palavra de Deus. E outra, o diabo ele é muito invejoso. E desde o começo ele quis ser igual a Deus, lembra que eu falei? E agora ele vai colocar o desejo dele de ser igual a Deus no coração do homem. E aí ele vai dizer assim para a mulher, se você comer do fruto dessa árvore, que a gente não sabe o que é, tá, irmãos? Tem gente que fala assim, Adão comeu da maçã. Não, a Bíblia não fala qual é o fruto. Ele fala assim, se você comer do fruto dessa árvore, os seus olhos serão abertos, e olha o segredo aí, vocês serão como Deus. O diabo, ele quer que o homem seja igual a Deus. E eu sinto muito em dizer, o homem, ele pode estudar, ele pode ser sábio, ele pode ser o que for, mas ele nunca vai ser Deus e ele nunca vai ser igual a Deus, né? A gente escuta muitas pessoas dizendo assim, nós vamos conseguir descobrir tal coisa, nós vamos ser tal coisa. Não, Deus, ele nunca vai ser ultrapassado por ninguém. Por isso que ele é Deus.
o homem, ele se sente tentado, ele se sente seduzido, né? Ou melhor, no caso Eva, né, primeiro, ela se sente seduzida para ser igual a Deus, para conhecer o bem e o mal. Então ela vai, olha, a Bíblia diz que ela vê que o fruto é bom, é bonito, é agradável aos olhos, e aí o desejo fala mais alto, né? E ela vai lá e come e também oferece para o seu marido. E o seu marido, Adão, também vai lá e come desse fruto. Irmãos, vamos falar um pouquinho sobre a questão da tentação. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, que Deus, ele não é tentado pelo mal, ele não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém tenta. Mas então, como é que nós somos tentados? Nós somos tentados quando nós somos levados pelo nosso próprio desejo. As pessoas gostam muito de colocar a culpa só no diabo, né? O diabo, ele oferece ali as condições, ele oferece ali o prato, mas quem escolhe somos nós. Nós temos uma responsabilidade muito grande sobre as nossas ações, sobre as nossas escolhas. Nós escolhemos se nós vamos errar ou não. Então, o nosso maior inimigo nem é o diabo. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Porque somos nós que não podemos deixar o nosso desejo nos dominar. Somos nós que não podemos deixar o nosso desejo falar mais alto. E Eva e também o seu esposo Adão, eles deixam o desejo falar mais alto. E eles vão lá e comem do fruto. E aí, nesse momento que eles comem, o pecado, ele entra no mundo. E nós vamos continuar na próxima aula sobre as consequências do pecado. Nos acompanhe.